O rapaz estava num supermercado e entrou um casal de idosos nesse mercado e ele começou a observar o comportamento do senhor. E aquele senhor era muito simpático com a sua esposa e falava assim para ela: querida, quer levar queijo? Meu amor, tem iogurte que você gosta? Minha vida, olha lá o wafer, minha florzinha. Começou a tratar ele dessa forma. O rapaz ficou surpreso com aquela forma e abordou o senhor e falou assim: nossa, mas que maneira linda que o senhor trata a sua esposa. É sempre assim, dessa forma? Por que o senhor fala assim com ela? Qual o segredo? É que eu esqueci o nome dela. Vamos orar? Querido Santo e Poderoso Deus, neste momento nós vamos falar sobre o mandamento mais complicado que nós sabemos que temos, Pai. Nós somos seres naturais, buscando sermos espirituais, e dentro dessa nossa natureza pecaminosa nós temos tantos conflitos, a fim de que agradar o teu coração se torna muito mais difícil através das influências de Satanás. Queremos falar com o Senhor e sobre o Senhor, sem nenhuma máscara, sem nenhum rodeio, para que saiamos daqui edificados, transformados e convictos das maneiras que devemos nos portar. Te pedimos o teu auxílio neste momento, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é o 7º mandamento, o temido, o mais complexo dos mandamentos que nós temos. Alguém lembra qual é o 7º mandamento? Tem até medo de falar, né? O povo segura na cadeira, assim, para falar sobre esse mandamento. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o pastor que me deu um estudo bíblico, e nós estávamos falando sobre o pecado de Acã. Alguém lembra do pecado de Acã? O Acã, eu vou contar então brevemente a história. O exército de Israel vencia todas as batalhas. E Deus passou uma ordem para o exército de Israel dizendo o seguinte: no final da guerra, não mexam nos despojos do inimigo. O que são os despojos? É o resto que sobrou ali da tropa que morreu. Então o exército tinha a garantia de Deus que venceria todas as batalhas. Eles foram lutar contra um exército muito grande. E o despojo do inimigo tinha ali muitas coisas tentadoras. Um soldado do exército de Israel, chamado Acã, decidiu então desobedecer a ordem de Deus. Ele foi lá, pegou uma capa de um inimigo que ele achou muito bonita, pegou peças de ouro também deste inimigo e levou para sua tenda. Teve uma outra batalha com um exército muito inferior ao de Israel. E o exército de Israel perdeu essa batalha. Não entenderam muito bem como nós podemos perder essa batalha, sendo que nós somos superiores a ele. Muitos soldados de Israel morreram. E Deus falou: existe uma pessoa que está omitindo uma informação de todos. E todos foram interpelados pelo exército de Israel para procurar saber quem estava fazendo aquilo. Teve uma nova batalha com outro exército. Novamente o exército de Israel perdeu novamente a batalha para um exército inferior. Até que Deus começou a pressionar mais para que aquele pecado fosse revelado e foi descoberto que dentro da tenda de Acã estavam ali os despojos de um inimigo, desobedecendo a Deus e omitindo a informação. Percebem que a omissão também é considerada um pecado? Porque a omissão já é o start da mentira. A omissão já faz parte de todo um contexto onde você não mostra a transparência que nós devemos ter dentro da relação. O 7º mandamento, então, é em Êxodo 20, não abram lá não. O 7º mandamento em Êxodo 20, verso 14, diz assim: não adulterarás. Simples assim. É uma frase curtinha, mas para quem é obediente já entende. Se nós temos filhos, por exemplo, e fala assim para a criança: não mexe ali, a criança não vai nem questionar. Ela simplesmente não mexe ali. Porque ela sabe que é para o bem dela. O pai ou a mãe que falou aquilo, ele já educou a criança a fim de que a criança entenda que aquilo lá vai prejudicá-la. Então, naquela época que o povo era muito mais puro, diferente da época de Jesus, aquelas pessoas já obedeciam. Eles já entendiam que uma simples frase curtinha, não adulterarás, eu não posso fazer. E ainda assim, com a influência, como nós dissemos ontem, no estudo de ontem, as influências de Satanás, o povo vai se corrompendo e fazendo o erro acontecer. Abra sua Bíblia, então, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 25. Por gentileza. Enquanto vão abrindo a Bíblia,
Mateus 1, 25. Quero cumprimentar os irmãos da igreja, saber se tem algum visitante aqui hoje. Minha família está aqui, minha família não é mais visitante, frequenta mais que muitos irmãos aqui que eu estou vendo, hein? Né, Cidinho? Muitos irmãos. Tem alguém visitando a igreja pela primeira vez aqui ou não? Não? Amém. Os irmãos adventistas têm que dar uma pelejada mais aí para trazer o povo para cá, hein? Nem que seja arrastado. Eu quero também agradecer muito à comunidade desta igreja, aonde hoje é o último dia, né? Mas quem se sentiu pelo menos um pouquinho mais edificado durante essa semana, levante a mãozinha, por favor. Amém. Amém. O Espírito Santo seja engrandecido, louvado, Deus seja louvado também. Foi feito com muito carinho tudo que foi feito aqui para vocês e eu recebi a reciprocidade suas dentro desse carinho também. Foi um tempo muito gostoso. Eu estou até meio que triste, ou bastante triste de saber que hoje é o último dia dessa semana, que acabou com só 7 dias, né? Então, uma semana mais longa, muitas vezes. Deus criar uma semana mais longa. Mas a Semana Santa foi para mim muito especial de estar com vocês aqui e a gente poder compartilhar esse tempo onde nós falamos sobre temas verdadeiramente complexos. Recapitulando esses temas, eu quero dar uma lembrada com todos os irmãos. Nós falamos no primeiro tema sobre as bem-aventuranças, o comportamento que nós devemos ter mediante ao mundo complexo que nos ensina o contrário. As bem-aventuranças, bem-aventurado que chora, como é que eu posso ser feliz sendo que eu estou chorando? Bem-aventurados pobres, como eu posso ser feliz sendo pobre? Então, nos ensinamentos de Cristo, nós falamos sobre isso aí. Depois, o sofrimento. Por que é permitido em nós o sofrimento? E como faz em nós o engrandecimento, a edificação através do sofrimento? Eu creio que eu estou vendo que a maioria esteve em todos os estudos. A chave mestra do reino de Deus. Alguém lembra qual é a chave mestra do reino de Deus? O jejum. Lembra que nós falamos sobre a batalha através do jejum? Quando nós jejuamos, como Cristo citou no exemplo de Mateus 17, 21, que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então mostrou o poder supremo do jejum nas nossas vidas, onde nós nos submetemos a nos humilhar a Deus e Deus nos exalta. Os 7 sábados semanais mostrou muito da nossa hipocrisia adventista, de nós estarmos aí na rua numa terça-feira, numa quinta-feira, com um comportamento diferente que nós temos num sábado, aquele sábado santo, onde nós temos aquela aura de pessoas perfeitas, mas nós somos imperfeitos nos outros dias e não é ali que nós devemos nos contentar. A gente procurar realmente mudar. O joio e o trigo, nós falamos sobre o comportamento também dentro de todas as igrejas, enfim, sobre como nós temos essa capacidade de identificar quem tem as características do joio e do trigo indiferente de posto na igreja. Se é um líder, se é um pastor, se não é, se é um membro, enfim. E os pilares da verdade foi falado ontem, né? Sobre a Bíblia, sobre tudo aquilo que é voltado para entender a grandeza da Bíblia. Não, perdão, foi antes de ontem. E ontem foi a 10ª praga, que nós falamos sobre a Páscoa. A Páscoa, verdadeiramente, historicamente, segundo o costume cristão, deveria ter sido celebrada na data de ontem, não domingo, como as pessoas acreditam que é, né? A Páscoa é o Pessah hebraico, que é passando por sobre o cordeiro, por sobre o sangue do cordeiro, e aquilo foi celebrado no Velho Testamento e Cristo aboliu o costume da Páscoa, até porque não existe mais morte. E o irmão está me devendo um ovo, né, que eu te desejei Feliz Páscoa, ou um pote de palmito. Pode ser também. A gente faz a permuta. Entrando na questão desse tema tão complexo, o 7º mandamento, não adulterarás, eu vou falar em alguns momentos aqui em códigos que os adultos vão entender, porque nós temos 1, 2, 3 crianças aqui, mas vou falar com bastante franqueza, né? E algumas pessoas falam assim, como é que ele pode falar, por exemplo, sobre o 7º mandamento, sendo que ele não é casado? Eu já fui casado. Eu estou ali equiparado ao Fábio Júnior quase, né? Mas é o dedo podre que acontece. Aí eu me recordo de uma passagem onde Paulo fala, Paulo que é o maior pregador, mas assim, indubitavelmente da Bíblia, ele fala que ele não é, em Coríntios 7, nós vamos ler uns trechos dessa passagem,
que ele não foi casado, ele não casou, mas é um homem com autoridade espiritual. E eu vou citar um exemplo que eu já citei aqui dentro desse estudo, dessa semana de estudo, sobre uma coisa que aconteceu comigo no ano passado. Os intuitos eram sempre os melhores, mas tivemos alguns problemas. Dentro deste estudo de hoje, nós vamos falar sobre 4 pilares: pureza, sobre a questão de confiança, sobre a questão da verdade dentro das relações e sobre a santidade que nós temos que buscar. As pessoas muitas vezes confundem santidade com o santo que não peca, que é inerrante de todas as maneiras, mas não é isso. Nós estamos buscando a nos diferenciar das coisas do mundo, dos comportamentos mundanos, por exemplo. Quando nós falamos de homem e de mulher, aí entrando na questão de ciência que faz parte, nosso corpo é um corpo estudado pela ciência, feito por Deus, mas é uma obra onde dentro da ciência nós descobrimos algumas características. No nosso cérebro, falando de homem e de mulher, quando um homem se relaciona com uma mulher, já imediatamente conheceu e já foi para um relacionamento mais íntimo com essa pessoa, com essa mulher, ele libera dentro do cérebro dele a dopamina. A dopamina é a mesma substância que você come um chocolate, por exemplo, tem aquela sensação de prazer momentânea e depois você descarta o chocolate, ou come uma pizza, se saciou e despacha depois. A mulher, porém, naquele mesmo ato, ela libera uma outra substância no cérebro dela. Para quem não sabe, ela libera a ocitocina. A ocitocina é a mesma substância que, por exemplo, a mulher tem quando ela dá um mamar para o filho dela. É aquela sensação, aquela substância que fala sobre o relacionamento. Então ela se envolve muito mais fácil com o homem do que o homem. Por isso que há tanto descarte por aí. Tanta coisa sendo feita de forma onde não há base bíblica. Vamos lá para o livro de Mateus, então, Mateus 1, 25. Mateus 1, 25 diz assim, que José conheceu Maria após Cristo nascer. Está escrito assim, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Estão tensos ainda com a mensagem? Vamos falar de forma sem julgar ninguém, mas vamos falar de uma forma onde a gente vai aprender sobre como lidar com esse comportamento satânico que nós temos, infelizmente, nas nossas vidas, onde a gente vê no mundo e aqui dentro também na igreja, traições, coisas acontecendo, mas como é que eu combato isso? Sendo que na minha própria carne, como Paulo mesmo diz lá em Romanos 7, tem coisas que eu não quero fazer, mas eu faço porque o espírito ruim, o espírito mau que habita em mim, este faz. Então como eu faço para combater esse pecado horroroso que nós passamos? E não destruirmos mais os relacionamentos, buscarmos não destruirmos mais os relacionamentos. Os relacionamentos não são brincadeira. Então, se nós formos falar sobre modelos, nós vamos ali para a internet, vamos para um TikTok da vida, vamos para não vou me recordar todos, mas o Instagram da vida, nós vemos ali mulheres se sensualizando, homens se sensualizando, eles buscando a prostituição, a autoprostituição, que a prostituição que vem do grego porneia, tem o mesmo significado para vários problemas voltados para as obras da carne, sexualmente falando. Os modelos, então, que nós vemos no mundo, serviram para alguma coisa? Estão dando certo ou não? Sim ou não? Não estão dando certo. Nós entramos ali, então, no comportamento de José e de Maria. José, ele não tinha nenhuma vantagem a mais do que nós temos. Ainda que a gente pense assim, mas ele era o pai de Jesus, ele não tinha vantagem nenhuma. Ele era ser humano assim como nós. E isso agrava muito mais o nosso problema e mostra muito mais o caráter dele como homem. Então, o que aconteceu ali naquela história? José era já apaixonado por Maria. Ele era louco por Maria e queria casar com Maria. Nisso ele pediu a mão de Maria para o pai dela em casamento. Naquele costume judeu, eles tinham que se apartar da mulher durante 1 ano, pelo menos, para juntar o dote, que é a importância, o valor para ele poder sustentar aquela mulher. Ele se afastou de Maria. 6 meses, em média, depois que ele já estava lá juntando o dote, apaixonado por ela, o anjo Gabriel viu a pureza de Maria,
viu a entrega de Maria também como um ser humano comum, nada sobrenatural, ela não era nenhuma divindade, ela era um ser humano que optou em fazer o certo, e optou também em servir a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, naquele momento, o Espírito Santo viu a qualidade que Maria tinha, diferente de tantas outras mulheres daquela época, e a exaltou no sentido de falar assim. Na verdade, o anjo Gabriel chega para ela e fala: o Espírito Santo se agraciou de você, e se você permitir, se você quiser, será gerado em você o Filho de Deus. Maria poderia ter falado não. Não, eu não quero. Até porque ela sabia as consequências. Maria era uma estudiosa dos livros, por exemplo, do Velho Testamento. Ela sabia as profecias de Isaías, por exemplo, que mostrava onde ia nascer, na manjedoura, todos os detalhes do nascimento de Cristo, o livro de Isaías revelava já. E ela era uma profunda estudiosa daquilo. Nisto, o Espírito Santo, já com permissão dela, a engravidou, e ela apareceu grávida para José. Nisso, José falou: eu não vou ficar com essa mulher grávida que não tem cabimento, essa mulher grávida, ela me traiu. Eu estava afastado dela, ela me traiu. O anjo Gabriel aparece em sonho para José e revela para ele. Na verdade, ela teve o agraciamento de Deus e vai ser gerado nela o Filho de Deus. José, então, passa a morar com Maria, e percebam nessa passagem, Mateus 1, 25, que ele não toca em Maria. Ele fica um ano do lado dela, praticamente, toda aquela gestação, 9 meses do lado dela, de uma mulher que eu sou apaixonado, e ele não toca em Maria. Olha que sensacional. É um comportamento de um homem, é esse? Ou o comportamento do homem é aquele que a gente vai na rua, acabou de conhecer a mulher, já saiu com a mulher, já transou com a mulher, fez tudo isso? Qual é o comportamento mais de homem? Qual que vocês acham? De José ou o comportamento que está no mundo? Então, o modelo que nós temos é um modelo cristão. Aí cabe a nós, sim ou não, seguirmos o modelo A ou o modelo B? Sim ou não? Né? Cabe a nós, simplesmente. Então, daquele momento, José respeitou Maria até o final e mostra que ele depois teve filhos com ela, teve teve inclusive a relação sexual com ela, porque era obrigação dela, como diz lá no livro de Coríntios 7. Era obrigação dela ter uma relação com ele e ele com ela, porque eles eram um casal. E um casal comum, um casal como nós. Porém, um casal que era entregue a Deus. A vontade desse casal era agradar o coração de Deus. No primeiro quesito que nós vamos falar sobre a pureza, em Salmo 18, a partir do verso 25, diz assim: Tu, ó Senhor, Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. O maior centro de ataque, nós falamos essa semana, inclusive, vamos ver, fazer a chamada oral aqui para saber se os irmãos pegar. Aonde é o maior campo de batalha que nós temos? Oi? A nossa mente. Então, dentro desse campo de batalha, nós temos como fazer acordos com a nossa mente. Abram então a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 a 16. Para que haja dentro de uma relação a pureza, para que haja dentro de um casamento a certeza de que tudo vai dar certo, e não só um casamento, mas qualquer outra relação, mas vamos falar enfaticamente sobre o relacionamento de casados. Todos abriram? Nós temos que buscar recapitular a nossa mente, transformar a nossa mente. 1 Coríntios 2, verso 1 a 16. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo
que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras com a sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, com este comportamento em termos a mente de Cristo, nós temos que entender que este mandamento, não adulterarás, é um mandamento da pureza, aonde dentro de todas as relações, seja de cônjuges ou de mera amizade ou relacionamentos de negócios, nós temos que manter a pureza, a clareza de que Deus está sobre todos nós e sob o seu comando nós devemos atuar. Segundo pilar, a confiança. Em Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18 repete o mandamento, não adulterarás. Por que repete lá em Deuteronômio 5:18? Porque Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos, como nós também já falamos, e Deus o chamou, falou, não faz assim, foi lá e escreveu novamente, dando mais ainda ênfase à importância dos 10 mandamentos. E quer dizer também que nenhum homem tem direito a quebrar a tábua dos 10 mandamentos, os mandamentos que vieram da boca de Deus e do dedo de Deus, né? Em Mateus 5, verso 27 e 28, olha o que Jesus fala. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Pesado, né? Jesus pegou mais pesado. Só que aqui ele também abrange para as mulheres, né? Qualquer mulher que olhar para um homem com coração impuro já cometeu adultério com ele. Então, na pureza, nós temos a condição de dar tudo certo dentro de uma relação. Porém, na impureza, nós estamos fazendo a vontade de Satanás, que veio para roubar, veio para matar e veio para destruir, inclusive dentro do casamento, dentro das relações. Enfatizando muitas vezes aqui também, eu vou contar um exemplo, uma situação que eu já contei aqui também, mas quem não estava aqui ouvirá. Eu tive, inclusive nessa igreja, no ano passado, em outubro, salvo engano, acho que foi dia 15 de outubro, eu estava noivo de uma moça e meu intuito era casar, meu intuito era que desse tudo certo, mas tinha muita sequência de mentiras dentro da relação. Eu estou vendo que algumas pessoas não estavam aqui quando eu contei, então eu estou reprisando. Chegou um momento da minha vida que eu já estava tão saturado de tanta mentira que eu estava descobrindo, mesmo que à distância, morava em São Paulo, ela morava aqui no interior, e eu conversando com Deus de madrugada, e peguem isso, como foi sensacional para a minha vida. Conversando com Deus de madrugada, peguei uma folha em branco, eu moro sozinho, fiz uma risca no meio da folha, e falei, vou colocar as qualidades dela de um lado e os defeitos dela do outro lado. Comecei a pontuar as qualidades dela. Ela é legal nisso, ela é legal nisso. Agora eu vou colocar os defeitos dela. Quando eu fui colocar os defeitos dela, eu senti Deus falando no meu coração assim, coloca os seus defeitos aí, Douglas. Em 1 minuto e meio eu achei mais de 20 defeitos em mim só na área de relacionamento. Como eu, homem, posso ser então noivo de uma mulher e olhar para uma outra mulher na rua? Como eu posso ter um mau caratismo
ultrapassa dentro de mim em sendo uma pessoa que estou assumindo um compromisso público, inclusive, ou com a intervenção de Deus, fazendo com que a vontade, entre muitas aspas, de Deus seja cumprida ali dentro do meu relacionamento, e eu sou o galanteador com uma pessoa na rua, uma outra mulher na rua. Isso é coisa de trapaceiro. Isso é coisa de gente sem caráter. E os adúlteros, como diz lá em Gálatas, por exemplo, não herdarão o reino de Deus. Naquele momento eu percebi que eu ia perder minha salvação. Falei, melhor me corrigir, deixa eu me aprumar aqui, senão minha casa vai cair. Então, dentro disso, ainda assim a relação acabou não dando certo, porque se perpetuou a mentira, e que a moça tenha uma transformação com Deus. Gosto dela no sentido de que é uma pessoa inteligentíssima, enfim, com questionamentos, não é, mamãe? Mas é uma pessoa que realmente tem uma condição muito grande de crescer. Comigo não mais, mas há uma chance muito grande na vida de vencer, nas batalhas, mas é questão de opção, quando nós tomamos um caminho desse ou aquele. A minha irmã, aquela moça bonita que está ali, eu me lembro que uma vez ela era adolescente, e eu também, eu não me lembro se eu era militar já, mas ela sempre foi uma moça, eu vou te citar como exemplo, Dani, pelo fato do que aconteceu, e porque a gente fala sobre a pureza das relações. Há um mandamento de Deus lá em Gênesis que fala assim, o homem se apartará da sua família, do seu pai, da sua mãe, se juntará com a sua esposa e será o quê? Mais alto, por favor. Uma só carne. Então todo mundo conhece isso. A minha irmã, ela passou mal uma vez no banheiro tomando banho. Minha irmã sempre teve um corpão, sempre teve um corpo bonito. E quando ela desmaiou, ela estava tomando banho, desmaiou, e eu não me lembro quem me chamou, eu fui lá correndo, peguei minha irmã no colo, levei ela para a cama da minha mãe, coloquei ela na cama, e olhei para minha irmã como eu olho para uma filha. Eu não tenho nenhuma perturbação mental de não saber distinguir que ela é minha irmã e ponto. Então, esta pureza tem que ser para todas as mulheres na rua e para todos os homens na rua. Vocês entendem? Quando nós entendemos que somos todos filhos de Deus, e eu tenho que olhar para uma mulher na rua, como filha de Deus e minha irmã, eu não posso olhar para aquela mulher ou para aquele homem e cobiçar a ponto de querer achar que ele é um objeto. Porque muitas vezes aquela pessoa que é escultural, está na minha frente, ela pode ser uma pessoa que esteja pensando naquele momento num suicídio. E eu sendo o sal da terra, luz do mundo, a pessoa capacitada a falar de Deus para ela, eu vou pensar em mim. Eu contei o exemplo do Uber aqui, vou contar novamente, vocês me permitem contar o exemplo da mocinha do Uber? Eu vou contar novamente. Eu estava fazendo Uber em São Paulo, na época da pandemia, eu trabalho com palestra, com comunicação em São Paulo, e tudo fechou. E nestas viagens de Uber, eu estava fazendo uma vez, eu tinha dirigido mais de 12 horas, eu estava acabado, eu já não estava com força de pisar no acelerador do carro. E quando eu estava chegando num estacionamento que é próximo da minha casa, uma mocinha bonita, muito bonita, ela me abordou e pediu uma carona. Eu falei, onde você mora? Eu moro em Carapicuíba. E era 1h30 da manhã, mais ou menos. E naquele momento eu falei assim, poxa, se eu não levá-la para casa, ela vai ter que ir a pé. Eu já estou cansado de carro, ela deve estar acabada a pé. Eu falei, entra no carro. Ela entrou no carro, nós fomos conversando, e ela falou para mim assim, no caminho, eu falei, eu moro nessa rua. E ela falou, você não quer me fazer um favor? Você me leva na sua casa, você me dá R$2 para eu comer um lanche, e eu faço oral em você. Foi isso que ela me falou. Aí ela falou, assim você me ajuda. Eu falei, eu posso te ajudar mesmo? Pode. Eu posso falar de Deus para você? Ela pôs as duas mãozinhas dela na boca e falou assim, antes de entrar no seu carro, eu estava perguntando para Deus, por que o senhor não fala mais comigo? Entendem? Eu sou divorciado, eu poderia ter feito a minha vontade. Mas eu falei, naquele momento, quem tem que ser feito é a vontade de Deus. Eu não poderia ser tão impuro, tão sujo com Deus. Inclusive, foi na semana do meu batismo. Satanás, ele veio com tudo para cima de mim. E muitas vezes veio. Eu me lembro que uma ocasião eu estava casado com a mãe da minha filha, Manuela. E eu tenho um aplicativo no celular, acho que todos têm praticamente, né? Aplicativo da Bíblia no meu celular. E tem coisas que são piada, parece, né? Estava no trem, em São Paulo, no metrô, na verdade, e parou uma mulher na minha frente, mas simplesmente perfeita. Eu falei, é Satanás que está aqui.
lindíssima, lindíssima. E ela começou a me encarar. Eu peguei meu celular e comecei a ler a Bíblia. Sai, demônio. Em nome de Jesus, sai, demônio. E eu lendo a Bíblia. Daqui a pouco eu olhei, ela não estava mais ali. É claro que não foi nada sobrenatural, foi uma coisa natural que aconteceu. E eu cheguei em casa, e dentro da rotina do relacionamento, cheguei em casa e fui comentar com a minha ex-mulher. Só que eu lembrei, no caminho do comentário, eu falei assim, nossa, eu vi uma moça no trem hoje e travei. Eu falei, nossa, se eu falar tudo que eu pensei sobre a moça, ela vai me esfaquear à noite, né? Então melhor não falar tudo. Aí eu parei, fiquei pausado, ela falou, o que tem a moça do trem? Eu falei, coitadinha, toda defeituosa, tortinha. Eu falei, deixa eu mudar o foco. Me deu uma dó dela, ela falou, coitadinha. Eu falei, pois é. Aí, então naquele momento eu falei, deixa eu apaziguar a coisa, não vou contar tudo, deixa eu falar uma mentira santa aqui para que eu não seja morto. Mas o que a gente tem que fazer nesses combates? Primeiro, olhar para essas pessoas de forma onde eles são necessitados do Espírito Santo de Deus, que nós buscamos ter. Quando nós falamos, por exemplo, sobre isto, nós temos que nos perguntar, será que eu sou de fato cristão? Se nós acreditamos que Deus é onipresente, está em todos os lugares, é como se fosse aquela câmera nos filmando. Eu não vou cometer um assassinato embaixo de uma câmera porque a probabilidade de eu ser descoberto é muito grande. Mas Deus está em todos os lugares, Deus está nos vendo todo o tempo. Inclusive sabe os nossos pensamentos, diferente de Satanás. Então, como ele domina todas as coisas, cabe a nós, então, termos o discernimento de que aquilo pode acontecer de uma forma muito negativa. E eu tenho que ser cristão de fato, eu tenho que ser amadurecido para que eu não caia nesses engodos de Satanás. Ainda que ali esteja uma coisa que eu falo, poxa, é imperdível, mas ali não vai ser imperdível. Mas a sua salvação vai ser. Então, nós temos que entender isso. Nas características, por exemplo, aonde eu procuro agradar o coração de Deus, tem uma passagem que diz assim: se a justiça de Deus fosse a lei, Cristo teria morrido debalde, morreu à toa. Mas, graças a Deus, nós sabemos que pecamos não insistindo, não nos entregando à repetição dos pecados. Mas nós pecamos e devemos lutar para que aquilo seja saído de nós. Como aquele copo imundo que está cheio de água suja e nós vamos implantando a água limpa até que saia. E é claro, como nós temos lá, e citando o livro de Romanos, capítulo 7, novamente, quando Paulo fala, tem coisas que eu faço e não sou eu quem faz, o espírito mau que habita em mim, este faz. Está mostrando que nós temos em nós o espírito mau. O que é este espírito mau, então, em nós? É a nossa índole. Se eu tenho características em querer roubar, em querer mentir, em querer enganar, em querer fazer, enfim, com que o pecado... O que é pecado? Vocês lembram? É a transgressão da lei. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Onde eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas, onde eu passo a adorar a imagem de escultura, onde eu falo o nome de Deus em vão. Quando eu pratico as obras que são contra a lei, então eu estou fazendo com que o pecado aconteça. Ontem nós falamos sobre a Páscoa, né? Que é uma das leis que compõem a Bíblia no Velho Testamento, a lei cerimonial. E as pessoas confundem quando diz que a lei foi quebrada por Jesus, é a lei cerimonial, aquela que não tem mais morte de cordeiro, aquela lei que foi instituída lá para o povo de Israel, aquela foi quebrada. Não a lei moral, que fala para eu não roubar, para eu não mentir, para eu não cobiçar as coisas do outro. Então aquilo nunca será quebrado. Aquilo, inclusive, em Êxodo 31:16, fala que o sábado também é eterno. Em Hebreus, enfim, tudo aquilo mostra que nós não temos o que mais questionar sobre isso. Então o mandamento que nos torna maduros espiritualmente é aquele mesmo mandamento, aquela mesma característica, na verdade, que fala de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Davi era inerrante, sim ou não? Davi errava? Muito ou pouquinho? Tanto que Deus falou que ele era sanguinário. Quando ele quis lá montar, né, aquele templo de adoração para Deus, ele falou, não, você não vai montar. Pode ser o seu filho, Salomão, mas você não, porque você é muito sanguinário. Além de ser adúltero, além de ser uma série de coisas ruins que a Bíblia mostrou, revelou sobre Davi. Só que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas que coisa louca. Um homem que errava tanto e se tornou homem segundo o coração de Deus, como assim? Pela sinceridade. Eu estou errando, me ajuda, me socorre.
me resgata, me tira deste erro, e buscava mudar gradativamente. Por isso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque as características dele de confiança, de fé em Deus, foram aquelas mesmas características que na adolescência dele fez com que ele matasse um leão, um urso e Golias. Simplesmente sensacional a vida de Davi. Simplesmente. Então Deus mostra ali que nós erramos, nós pecamos, mas não é ali que ele vai ficar nos infernizando. Deus não nos inferniza, Deus não tenta ninguém, Deus não faz com que a gente fique lembrando daquele erro. Ele perdoa, esquece, segue em frente, vira a página, segue em frente. É isso que ele quer. Então muitas vezes eu cometo um pecado e após cometer esse pecado eu tenho na minha frente uma pessoa que eu posso falar de Deus. Aí o que eu faço? Eu sou influenciado por Satanás, por exemplo, para não falar para aquela pessoa sobre Deus. Então o que eu faço? Fico amuado. Eu fico quebrado na minha condição de cristão. Só que este é o intuito de Deus. Esquece seu pecado, pediu o perdão, está perdoado, agora segue em frente, aquela pessoa precisa de você. Aquela pessoa vai fazer parte do reino de Deus. Então seja ousado. É este o comportamento que Deus quer de nós. Este mandamento, inclusive, ele tem as características todas, aonde ele é o mandamento da pureza, aonde eu passo a amar o próximo como a mim mesmo. É o mandamento da santificação do corpo e da mente para obtermos a salvação. Então nós temos que ter, por exemplo, na nossa mente, uma mente pura, como disse lá no livro de Mateus 5, Jesus falou, se você cobiçar meramente, já está pecando. Então, o urubu pode até sobrevoar na minha cabeça, mas ele não pode pousar na minha cabeça. A partir do momento que ele pousa na minha cabeça e faz ninho, aí eu deixei o pecado nascer. É o mandamento também que nos afasta do pecado da omissão e da mentira. O pecado de Acã, como foi citado, que também é o pecado do pai da mentira, que está lá em João 8, que é Satanás. O mandamento que nos aproxima mais da justiça de Deus. O mandamento que nos torna mais maduros espiritualmente. O mandamento que nos aproxima do Senhor das bênçãos. E é diferente nós nos encostarmos no Senhor das bênçãos do que nas bênçãos de Deus. Qual vale mais? As bênçãos de Deus ou o Senhor das bênçãos? Né? É o mandamento que nos coloca como filhos de Deus. E é os mandamentos que nos comprovam a obediência. Em Deuteronômios 28, fala sobre o castigo pela desobediência. Maldito serás no campo, maldito serás na terra, maldito serás onde entrares, onde saíres. Mas bendito serás se obedecer no campo, na fazenda. Percebem que é meramente uma opção. Eu posso fazer isso ou aquilo, é uma opção. Quanto à questão da verdade. Em Isaías 1, quiserem abrir lá, do verso 18 e 19, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Quando nós falamos ali do pecado que é vermelho, mas ele se tornará branco como a neve, e também se tornará branco como a lã. A lã e a neve, eles têm um diferencial. A neve, ela é produzida do céu e derramada sobre as pessoas. É o poder do Espírito Santo que ele está se referindo aqui sobre nós. Porém, a lã, ela é produzida internamente, através do animalzinho, através da ovelha. Então, de dentro para fora, eu tenho que entrar em comum acordo com o que vem de fora para dentro. O Espírito Santo me toma, a fim de que eu tenha o entendimento da santificação, mas parte da minha vontade, da produção da minha lã, para que seja de dentro para fora. Quem está me entendendo, diga amém, por favor. Na Bíblia, lá em João 9,31, diz assim, que Deus não ouve a pecadores. Quando eu peço uma oração, por exemplo, contrária, Deus não ouve. As dificuldades que eu tenho nas relações, eu tenho que entender o seguinte, uma relação entre um homem e mulher, nós não vamos falar de outras relações, porque isso não existe em padrão bíblico. Mas, sobre a luz a luz da Bíblia, nós temos aqui a relação entre um homem e mulher, ela não tem que ser meramente carnal. Ainda que eu olhe para aquela pessoa, é uma pessoa escultural, e a moça olhou para aquele rapaz lindo que está lá na academia. Quem aqui já foi, por exemplo, as solteiras,
ou as que já foram solteiros um dia, né? Ninguém nasce casado, mas aquelas moças, por exemplo, falaram assim, nossa, que rapaz lindo, eu vou conversar com ele. Aí conversa com ele e fala, misericórdia, que rapaz horroroso, parece um decrépito, não sabe conversar, o cara é uma coisa. E ao mesmo tempo você olha para aquele rapaz e fala assim, que homem feio, nunca vou casar com ele. Aí você vai e começa a trabalhar do lado desse homem feio. Aí esse homem feio começa a conversar, você fala, até que ele não é tão feio, ele é legal, até que ele é bonitinho. Aí você acaba casando com esse homem feio que virou bonitinho. Né? Quem já passou por isso? Né? Não acontece isso? Então, a relação entre um homem e mulher tem que ser uma relação não carnal, mas uma relação intelectual. Porque um dia a carne já vai começar a esfriar. Isso é comum dentro das relações. Então, dentro disso, se nós formos falar sobre os separados, sobre a viuvez, sobre as relações de litígio, abandono, etc., todas essas relações, nós temos todos que ter o entendimento de que nós somos o templo do Espírito Santo. E a partir dali, nós temos que deixar com que Deus habite em nós para que transborde o nosso amor. Na Bíblia diz uma coisa, alguém é amor. Quem é amor, segundo a Bíblia? Deus é amor. Se eu partir desse prisma, que Deus é amor, quer dizer então que eu não amo ninguém. Vou repetir, eu não amo ninguém. Se eu não tiver dentro de mim o Espírito Santo de Deus transbordando através de mim, eu não tenho amor pelo próximo. Isso é normal. Nós não temos o amor dentro de nós se nós não permitirmos que Deus habite em nós. E é o próprio Deus. Se você pega lá um bandido, por exemplo, que tem ódio do outro bandido, ele tem dentro dele também o sopro divino, consequentemente ele tem ali, naquele mar todo, o Espírito Santo dentro dele. Mas ele ama o filho dele, ele ama a filha dele, ele ama os pais dele, mas ele odeia o inimigo, porque não foi plena aquela manifestação do amor. Então, dentro da minha relação, se eu tenho um casamento, por exemplo, e começou a ter o desgaste dentro da relação, quer dizer que está faltando o meu joelho no chão, para pedir para que a intervenção de Deus aconteça dentro daquela relação e eu passe a amar aquela pessoa de forma mais cristã, mais adequada. Então, dentro disso, nós temos o tempo da ignorância, onde lá em Atos 17 fala que nós erramos muitas vezes por conta de não nos aprofundarmos na palavra de Deus. Quando Jesus fala para a mulher adúltera, por exemplo, não peques mais, para que coisa pior não te suceda, ele mostra ali também que quando, na medida do possível que eu vou pecando, eu vou fazendo com que eu vou me afastando de Deus. Então o entendimento de como combater essas coisas diz assim lá em Mateus 6, verso 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Em Romanos 6, fala assim, o salário do pecado é a morte. Então, quando eu peco, por exemplo, eu já dei para Satanás a autorização para ele pagar o meu salário. E o salário dele não é coisa boa. Ele vai me atingir em várias circunstâncias, em várias situações. Vai ficar deliberado para ele. Ainda que eu peça perdão. Aí vou voltar àquela pergunta de ontem. O pecado, vamos ver se aprendeu. O pecado tem perdão, sim ou não? Quem não veio ontem aqui? Deixa eu perguntar para quem não veio ontem. Quem não veio ontem? Levante a mãozinha. Não veio, não veio. O irmão lá do fundo que tira foto, tirou uma foto bonita minha, foi enquadrado. Sai bonito na foto, mas foi a câmera, né? Perguntar para ele. Você veio, né, Agnaldo? Você trouxe o meu palmito? Então não se manifeste agora. Irmão, pecado tem perdão, sim ou não? Não, o irmão lá da foto. Qual o seu nome? Antônio. Pecado tem perdão, sim ou não? Não, pecado não tem perdão. Pecado não tem perdão. Eu vou matar pela terceira vez o irmão Mário, coitado, morreu 2 vezes essa semana. Eu vou matar o irmão Mário. Matei o irmão Mário. Acabei de matar o irmão Mário, eu vou falar, o que eu fiz? Ele é tão legal, um cara, gente fina, maravilhoso, eu me ajoelho, peço perdão para Deus e sou perdoado. Quem foi perdoado? O pecador. O pecado não tem perdão. Então se vem, por exemplo, lá, a polícia agora vai me prender, vai me colocar lá 10, 15, 20 anos de cadeia, então vou ter que pagar aquele pecado. Entendeu?
Deu para entender? Então, o pecado não tem perdão. Então, nós plantamos aquela semente e Satanás vai nos pagar com o salário dele. Então, o salário do pecado é a morte. E ele vai, você pecou, não deu tempo de arrepender, dependendo do pecado, ele vai te dar um salário forte, viu? E é claro que muitas vezes a gente peca sem intuito. Mas quando é um pecado planejado, quando eu quero ter um relacionamento com uma outra pessoa, extraconjugalmente falando, por exemplo, eu estou planejando, aquilo leva um tempo, aquilo foi sendo fomentado dentro da minha mente, onde eu não consigo sair. Então, em suma, a redenção do corpo, por exemplo, quando diz lá em Romanos, nós temos que entender que quando nós somos cristãos, estamos seguindo neste caminho de santificação, nós temos em nós a velha criatura, aquela velha criatura que não sai de nós. E nós temos que ter o entendimento de que nós vamos desagradar a Deus. Em Efésios de 4:17, fala para nós, em sumo, que nós devemos abandonar a mentira e as coisas más que nós temos dentro do nosso comportamento. Em Provérbios 19:14, fala assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Aquele que tem a esposa prudente, ou aquele que gostaria de ter, aquela que tem o marido prudente e gostaria de ter, espera no Senhor. Se já tem, louve a Deus, preserve o seu casamento, ore mais, jejue mais, ajoelhe mais, para que aquilo aconteça. Em Coríntios 7, para finalizar, nós temos 2 versos agora aqui. Em Coríntios 7 fala sobre as questões do casamento, onde eu posso me separar, eu não posso me separar, quais são as condições que eu tenho para me separar, para não me separar. Se o marido, por exemplo, ele não é um crente da palavra de Deus, que está dizendo isso lá em Coríntios, eu posso então, se ele não aceitou a Deus como seu Senhor e Salvador, eu posso me separar. A mulher santa santifica o seu esposo e o marido santo santifica a sua esposa, ainda quando ela não consinta com a santificação. Mas se ela decide, por exemplo, a não acreditar em Deus, eu posso me separar e casar com uma outra pessoa. Se, por exemplo, a pessoa cometeu um adultério contra mim, eu posso me casar, e a pessoa que cometeu não pode mais. Então são as regras que tem ditas pelo Espírito Santo de Deus. Então é pesado aquele momento, mas voltando lá para Atos capítulo 17, nós lembramos do tempo da ignorância. Então se nós não sabíamos de tudo isso, que se refaça a sua vida caso você queira, ou fique sozinho, como diz Paulo lá também, é preferível que a pessoa fique só. Quando então nós olhamos para uma pessoa, para finalizar, e esta pessoa está me atraindo, e eu tenho já um compromisso com uma outra pessoa, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Uma vez que os meus olhos, a partir dos meus olhos, já entra na minha mente e o pecado é transformado. Em Jó, olha que passagem fantástica, se vocês puderem abrir, marcar, decorar essa passagem, que faça. Em Jó, capítulo 31, verso 1, ele, em resumo, diz assim: fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar nenhuma moça. Fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar nenhum moço. Eu estou fazendo um acordo com a minha própria mente para não olhar aquilo lá como uma criatura onde eu posso deliberadamente usar como se fosse um objeto. E tudo isso, nós temos que entender que dentro de um relacionamento, além do acordo com os nossos olhos, será que não vale a pena também você fazer um acordo com a sua língua e parar de falar tanto na cabeça do outro? E muitas vezes tem aquela relação que é perturbada e conturbada por conta de falações em cima da cabeça. Ao invés de falar tanto com a pessoa, a fim de infernizá-la, põe o joelho no chão e vai falar com Deus para resolver aquelas situações. E para finalizar, abra sua Bíblia no livro de Romanos 12, verso 2. Transformai-vos, então, pela renovação da vossa mente. Quando nós entendemos que o campo de batalha que nós temos está na nossa mente, todas as opções que nós temos em matar, em mentir,
em cobiçar, em fazer qualquer coisa, tudo vem gerado dentro do campo de batalha que eu tenho, que é a minha mente. A partir do momento que eu decido ser como um José, ser como uma Maria, em respeitar o próximo, em fazer com que aquilo seja o meu modelo pedagógico, para que eu entenda que a minha vida tem que ser santa para agradar o coração de Deus, e não está limitada somente a eles, mas a mim também. Foi estendido aquilo como exemplo para todos nós podermos ter uma vida feliz, porque a vontade de Deus é para nós, sob o entendimento como aquela criança tem. Não mexe ali e a criança não mexe, porque ela sabe que ali ela vai cortar o dedinho, ali ela vai tomar um choque, ali ela vai sofrer. E a vontade do Pai é para que aquela criança seja feliz. Essa criança somos nós. Então, quando nós entendemos que nós temos o grande motivo de sermos felizes, mas só vem essa felicidade a partir de servir a Deus, nós entendemos o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Santo e poderoso Deus, neste momento eu entrego ao Senhor a Semana Santa, onde todos os temas que foram abordados foram para edificar o Teu santo nome, a fim de que nós entendêssemos, Pai, cada uma das passagens, das mensagens, e fôssemos transformados para sermos pessoas melhores, ainda que poucas vezes reconhecidos como tal, mas que possamos ser pessoas interessadas em transformar o mundo, em propagar a Tua vontade, em fazer, Pai, com que não somente nós, mas o próximo também seja feliz. Muito obrigado por essa semana, que o Senhor abençoe todas as pessoas desta igreja, que o Senhor abençoe a minha família, a família de cada um dos membros que aqui está, tirando de nós todas as preocupações, tirando de nós tudo aquilo que não vem do Teu coração, não vem da Tua vontade, para que nós possamos fazer, Pai, com que o Teu sorriso seja constante quando olhar para nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz, muito obrigado por ser tão real, e muitas vezes nós somos tão falhos que não percebemos essa Sua realidade, Pai. Que o Senhor também abençoe a cidade de Cruzeiro, por onde estou, abençoe minha volta para São Paulo, e que nós tenhamos novas oportunidades juntos, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que aqui está, em nome de Jesus. Amém.